Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, Conexão Gel 290, sexta-feira, 14 de junho de 2024. Mais uma vez agradecendo aí o apoio de vocês. Nosso último Conexão Gel aí teve uma excelente audiência, né? Fiquei bastante feliz, o 289, né? Acredito que a maioria de vocês tenha escutado, porque a audiência realmente foi muito boa. E mais uma vez peço, né? Se vocês gostam do canal, não deixem de botar lá o like lá quando gostam e compartilhem com os amigos também. Eu volta e meia descubro aí mais gente que não conhecia ainda o canal, que a ideia é tentar compartilhar com vocês a minha visão aí da geopolítica da semana, tentando ajudar a vocês aí a acompanhar esses cenários tão complexos, né, da geopolítica internacional. Vamos lá, primeiro assunto de hoje. Estados Unidos, na segunda-feira, o jornal Washington Post largou uma matéria e que continha parte de uma entrevista, de uma conversa de um repórter do Washington Post com o almirante Samuel Paparo. O almirante Samuel Paparo, ele é o comandante do Comando Indo-Pacífico. O que é isso? O Comando Indo-Pacífico é o comando militar dos Estados Unidos, que cuida de toda a área do Oceano Pacífico e parte do Oceano Índico. Ele controla todas as operações militares do Exército, da Marinha, dos fuzileiros, da Força Aérea dos Estados Unidos nessa região. Pois bem, o almirante Paparo, conversando com esse repórter do Washington Post, falou que já tem sim uma estratégia para conter uma possível invasão da China a Taiwan. E essa estratégia é baseada em veículos autônomos, tanto de superfície, veículos navais, como veículos aéreos. Esses veículos, de acordo com o almirante Paparo, conseguiriam, segundo as próprias palavras dele, segurar os chineses por um mês até ele poder tomar outras providências. Foi exatamente essas palavras que ele falou para o repórter do Washington Post. E por que isso? Porque nós temos ali uma questão importante, né? A distância da China para Taiwan é muito pequena. O litoral chinês dista, em média, 200 quilômetros da ilha, né, de Taiwan. E a presença das Forças Armadas Americanas naquela região é difusa e também não é próxima, mas não é na quantidade necessária, né? O Japão tem os Estados Unidos têm no Japão a sua 7ª esquadra, que é capitaneada por um porta-aviões nuclear. Tem também fuzileiros navais lá no Japão. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm 40 mil militares lá no Japão, tem cerca de 28 mil militares na Coreia do Sul, tem mais alguns militares na ilha de Guam, tem alguma coisa também em Filipinas, lá embaixo na Austrália. Mas assim, para juntar toda essa força militar americana para tentar reagir a um ataque chinês contra Taiwan, essa estratégia que o almirante Paparo soltou aí para os jornalistas do Washington Post na segunda-feira é de criar digamos assim, um inferno não tripulado, né, foram as palavras que ele usou, ali no Estreito de Taiwan, para dar tempo dele mobilizar o resto das forças americanas para conter a invasão chinesa na ilha. E, obviamente, a China já respondeu, dizendo que ela também tem um forte, digamos assim, efetivo de drones, tanto navais como aéreos. E ele também vai fazer uso desses drones para se contrapor aos drones que o almirante Paparo comentou. Então eu achei isso muito interessante, muito importante trazer para vocês. Vocês têm acompanhado, eu sempre tenho falado que acho Taiwan uma questão de tempo, acho que a China vai invadir Taiwan, a China precisa de Taiwan, historicamente, moralmente, todos os presidentes chineses falam que Taiwan é uma província rebelde. Logicamente não será fácil, Taiwan tem 24 milhões de habitantes, tem forças armadas, não desembarcar, fazer aí uma operação anfíbia ali em Taiwan não é simples, né? São várias questões aí, digamos assim, do ponto de vista militar, que obrigam a China na hora que decidir invadir Taiwan, vai ter que usar muitos meios. Acho que a China hoje ainda não tem a quantidade de navios, especialmente os navios anfíbios, na quantidade necessária. Existem alguns estudos que falam que a China tem que, para poder conquistar Taiwan na velocidade, né, que a China quer,
terão que ser centenas de milhares de soldados chineses, né? Então, paraquedistas lançados por navios anfíbios, etc. Ou seja, não é uma operação simples, mas eu acho que a China está se preparando para isso e vai fazer isso em muito pouco tempo. Não dá para dizer se vai ser ano que vem, se vai ser final do ano, se vai ser daqui a 2, 3 anos, né? Mas a China, em algum momento, ela vai fazer isso. Então vamos seguir acompanhando essa novidade do almirante americano de falar sobre o uso de drones vem a reforçar o que nós estamos vendo na guerra da Ucrânia. A guerra entre Rússia e Ucrânia é a primeira grande guerra na história da humanidade usando drones, tanto drones aéreos como drones navais. Estamos vendo aí, praticamente vocês não têm escutado mais nada de emprego da Marinha Russa ali no Mar Negro. Por quê? Porque os drones ucranianos realmente afastaram ali os navios russos das proximidades do litoral ucraniano. Não se fala mais de operação anfíbia para tomar Odessa, etc., porque os drones ucranianos realmente fizeram ali tocaram um horror ali com a esquadra russa do Mar Negro. Com essa experiência, os Estados Unidos criou, ano passado, o projeto Replicator, é o nome do projeto, e que, segundo informações do próprio Ministério da Defesa dos Estados Unidos, já tem esse ano um orçamento de $1 bilhão somente para o programa Replicator, que é um programa de drones, tanto aéreos como navais. Então, vem a reforçar o que eu já tenho falado para vocês sobre essa capacidade. E nós temos que pensar no nosso caso. Seria uma maneira de nós rapidamente termos aí uma capacidade maior para as nossas Forças Armadas se nós tivéssemos aí a construção em larga escala de drones, tanto para o nosso Exército, para a Força Aérea, para a Marinha do Brasil, etc., considerando aí o grande espaço territorial que o Brasil tem. Então, esse tema aí achei bastante importante, primeiro tema de hoje. Segundo tema de hoje, questão lá, Israel e Hamas. Vou tentar fazer aqui uma sequência, que foram vários eventos essa semana. Começando pelo último sábado. No último sábado teve, acredito que vocês tenham acompanhado, aquela questão aí do resgate dos 4 reféns israelenses dentro da faixa de Gaza, dentro de um campo lá de refugiados, de Nuseirat, uma área bastante urbana dentro de Gaza, uma operação muito difícil. Os israelenses resolveram fazer durante o dia, foi em torno de 11 horas da manhã, o que obviamente, levou a um número de mortos muito grande por parte dos palestinos e do Hamas. Não dá para a gente precisar, os palestinos falam que foram 300 mortos e centenas de feridos na ação. Não dá para a gente saber quantos dali são terroristas do Hamas, quantos são civis. Muitas cenas aí foram mostradas durante o último final de semana de crianças e pessoas sendo atendidas nos hospitais ali da região. Mas Israel conseguiu aí resgatar 4 reféns. É uma excelente notícia a questão do resgate dos reféns, eu não tenho dúvida disso, mas causou aí aquelas cenas aí que vimos aí no final de semana de mortos ali naquela região. E lembrando que temos aí quase 100 outros reféns dentro de Gaza ainda com Hamas. Impressionante como que Israel, as Forças Armadas israelenses, nesses 8 meses de conflito, não conseguiram salvar outros reféns em operações como essa que eles fizeram no sábado. Pois bem, isso foi sábado. Quando chegou no domingo, o general Benny Gantz, que já foi ministro da Defesa, que já foi chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e que é um opositor político do Benjamin Netanyahu, e estava compondo o gabinete de emergência desde o ano passado, desde o início da questão Hamas-Israel, ele saiu do gabinete. E isso é muito importante, que o Benny Gantz é muito reconhecido, não apenas em Israel, mas também por vários líderes ocidentais, já foi recebido nos Estados Unidos separadamente esse ano, inclusive teve muitas especulações sobre o que o Benny Gantz estava fazendo nos Estados Unidos, foi algumas semanas atrás, e o Benny Gantz domingo então saiu do gabinete e saiu metralhando Netanyahu e pedindo para que ele convocasse novas eleições. Obviamente que o Netanyahu não vai convocar novas eleições porque o Benny Gantz pediu, mas mostra aí as dificuldades que Israel tem internamente. É importante a gente ressaltar que a ala mais radical dentro do governo israelense pressiona demais o Netanyahu.
E falando nessa pressão, o que aconteceu na segunda-feira? Conselho de Segurança da ONU aprova o plano de paz. Lembram daquele plano de paz que eu tinha comentado com vocês? Né, que o presidente Biden tinha anunciado, ele anunciou no dia 31 de maio, lá na Casa Branca, uma sexta-feira. Aí ficou-se a expectativa se esse plano ia ser cumprido ou não. Não foi cumprido nem por Israel e nem pelo Hamas. E aí, na segunda-feira, os Estados Unidos fez uma cartada aí, importante, que foi jogar o plano de paz para o Conselho de Segurança da ONU. E aí, no Conselho de Segurança da ONU, apenas a Rússia se absteve, mas não vetou. Com isso, ele foi aprovado. Então, temos aí um plano de paz aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU para Israel e Hamas cumprirem. Isso foi na segunda-feira. Até ontem à noite não tinham cumprido. Né? Até ontem à noite não tinha cessar-fogo, não tinham cumprido. Aí cada um fala que é o outro lado. Israel fala que o Hamas não concordou. O Hamas diz que Israel também não concordou. Os radicais do governo israelense mais extremistas falaram que o Netanyahu não pode. Se ele aceitar esse plano de paz, eles deixam o governo quebrando aí a coalizão que está governando Israel. Ou seja, esse plano de paz está difícil de sair. Na minha avaliação, mais uma desmoralização para a política externa do governo do presidente Biden, né, mostrando aí uma fraqueza impressionante, né, do governo do presidente Biden em poder influenciar as decisões no campo externo. Então, ao longo da semana tivemos outros ataques, inclusive na terça-feira à noite tivemos um ataque de Israel contra alvos do Hezbollah no Líbano. Eu já tenho falado da minha preocupação com relação à questão do Hezbollah. O Hezbollah, ele militarmente, Hezbollah é um grupo político e militar xiita no Líbano, apoiado pelo Irã, muito bem armado, mais armado do que o Hamas, bem mais armado do que o Hamas. E Israel matou um dos líderes do Hezbollah na terça-feira à noite. Na quarta-feira e ontem, muitos ataques do Hezbollah no norte de Israel, muitos foguetes ali. E lembrando que parte da população israelense já deixou aquela região ali fronteiriça ao norte de Israel, justamente por causa desses ataques do Hezbollah. Vamos seguir acompanhando. E também essa semana, evento importantíssimo, ainda está ocorrendo, a reunião do G7 lá na Itália. Ontem, na minha avaliação, foi o dia mais importante, é o dia que apenas os membros do G7 mesmo participam e discutem. Hoje vai ser aquele dia dos outros convidados, presidente do Brasil, presidente da Argentina, presidente da Índia, primeiro-ministro da Índia, ou seja, presidente da Turquia, até o Papa vai estar hoje lá na Itália. Então, hoje é um evento mais, digamos assim, para as câmeras de televisão. Ontem, sim, foi um evento importante, muita coisa conversada, Gaza, situação da China, preocupação com relação aí a essa enxurrada de carros elétricos que a China está espalhando aí pelo mundo. A Europa essa semana já divulgou aí taxação contra os veículos elétricos chineses, lembrando que os Estados Unidos já tinham feito isso já algumas semanas atrás. E o mais importante foi a decisão de usar o lucro, né, daquele dinheiro, daqueles recursos russos, quase 300 bilhões de dólares que estão bloqueados nos bancos europeus de dinheiro da Rússia, e os juros desse dinheiro todo ser repassado para a Ucrânia. É algo bastante polêmico, nós não temos detalhes exatamente como isso vai acontecer. Isso aí, logicamente, ontem mesmo, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia reclamou, dizendo que vai ter retaliação por parte da Rússia, e isso causa um precedente preocupante. Os países vão deixar seu dinheiro no exterior, sabendo que, dependendo da situação da geopolítica global, esse recurso pode ser bloqueado e, eventualmente, até tomado, de certa forma, como é o caso aqui dessa decisão do G7, né? Então, é algo também para a gente avaliar. Bom, falando nessa questão da Ucrânia, vamos começar pelo estamos de olho. Estamos acompanhando o conflito na Ucrânia, obviamente, né? As forças russas avançaram pouca coisa, mas avançaram naquela região ali de Donetsk, no meio ali do leste da Ucrânia, ali na fronteira, né? Na linha de frente ali leste, já temos falado muito sobre isso, tentando aí, ocuparam parte da cidade de Jaziv Yar, é uma cidade importante ali naquela região, em termos aí militares. Foi isso que aconteceu. Também que eu relaciono com o conflito na Ucrânia, a chegada da força-tarefa russa em Cuba.
E por que eu estou relacionando uma coisa com a outra? Porque isso, obviamente, o Putin não mandou essa força-tarefa em Cuba, que eu já comentei com vocês na semana passada, à toa. Mandou para mostrar poder, para mostrar que a Rússia está viva, que a Rússia tem marinha, que a Rússia consegue mandar navios, né, longa distância, empregar navios a longa distância. Os navios atracaram na quarta-feira lá em Cuba e a previsão é de deixar em Cuba na segunda-feira. Para onde que eles vão? Ainda não sabemos, né? Até ontem à noite vi Telegram, vi várias mídias para tentar descobrir se tem alguma coisa sobre para onde vão esses navios depois. Não vi nada. Eu destaco, como falei na sexta-feira, semana passada, no 289, a fragata Gorshkov, que é uma fragata muito moderna, e principalmente o submarino Kazan, que é de propulsão nuclear. É um submarino muito moderno, muito silencioso. E essa semana aí, antes da atracação na quarta-feira, segunda-feira, terça-feira, a mídia americana falando muito e navios americanos acompanhando essa força-tarefa russa, né, que se aproximava de Cuba. Então, assim, fez o que o Putin queria, né? Colocou na mídia aí toda a presença russa no Atlântico e chegando em Cuba. E também, falando de Ucrânia, amanhã e domingo, 15 e 16, a cúpula da paz na Suíça, sobre a Ucrânia. A gente já tem falado sobre isso, não vai ter presença da Rússia, não vai ter presença da China, o Brasil vai mandar a sua embaixadora na Suíça representar o presidente não vai, o presidente da Turquia não vai, ou seja, o próprio Biden não vai, mandou a vice-presidente representar o Biden. Então vai ser mais discussão, fala-se muito de sair ali uma proposta com relação à segurança das usinas nucleares, questão da segurança alimentar, questão de troca de prisioneiros, mas não vejo aí muita coisa. O Zelensky tentou ao máximo aí divulgar essa cúpula da paz, mas não vai ter muito ibope não. Por que também não vai ter muito ibope? Porque nós estamos aí com a União Europeia, ainda tivemos as eleições, né, como vocês sabem disso, domingo encerraram as eleições para o Parlamento Europeu, vamos ter aí a escolha de quem vai substituir a Ursula von der Leyen, ou se ela vai ser reeleita como presidente da Comissão Europeia, o cargo aí mais importante da União Europeia, é o cargo da Ursula von der Leyen, da alemã Ursula von der Leyen. Ontem já estamos especulando que o primeiro-ministro da Grécia poderia ser o novo presidente da Comissão Europeia, ou seja, essa questão aí é muito importante. E da eleição do final de semana, da eleição parlamentar, a grande novidade foi a decisão do presidente francês, o Emmanuel Macron, na noite de domingo, decidindo dissolver o parlamento francês e convocar eleições para o próximo dia 30 de junho. Foi uma decisão que pegou todo mundo de surpresa. E a semana toda a mídia, principalmente a mídia europeia, mídia internacional de uma maneira geral, falando sobre essa decisão do Emmanuel Macron, uma decisão arriscada. Ele fez isso, digamos assim, na certeza de que o povo francês vai às urnas e vai, digamos assim, confirmar o partido dele de centro como maioria no parlamento francês, mas não dá para ter certeza. E aí a coalizão de direita da Marine Le Pen pode surpreender. Então, eleições gerais na França somente em 2027. Pode ser que o Macron acabe governando, tendo um primeiro-ministro de um partido de direita. E também, fechando nosso estamos de olho na situação do Haiti, para a presença de força, daquelas forças policiais do Quênia, para tentar melhorar a situação no país. Vocês lembram que eu já comentei com vocês que o Haiti escolheu um primeiro-ministro provisório, mas a situação lá ainda está muito ruim. A crise que mais me preocupa no continente americano, é a crise no Haiti. E fechando sempre com uma boa notícia, eu não poderia deixar de destacar, na última terça-feira, 11 de junho, data magra da Marinha do Brasil. Essa data é escolhida pela nossa vitória contra a Marinha do ditador paraguaio, Solano Lopes, em 11 de junho de 1865, na Batalha Naval do Riachuelo, uma batalha que ocorreu em ambiente ribeirinho, né? E foi extremamente complexa a batalha. O Brasil, se não tivesse sido exitoso nessa batalha, nós poderíamos ter perdido parte do território nacional. E aí, nessas horas, eu fico pensando, né? Essa semana nós vimos aí todas essas comemorações sobre o desembarque na Normandia, celebrando o importante desembarque na Normandia, né? Que aconteceu em 6 de junho de 1944. E a gente, infelizmente, dá pouca importância para as vitórias das nossas Forças Armadas, no caso aqui, a questão da Batalha Naval do Riachuelo.
Vocês podem ter bastante orgulho da nossa Marinha, uma instituição sólida, uma instituição que tem história, e eu queria, obviamente, encerrar o nosso Conexão GEL 290, homenageando a Marinha do Brasil pela sua data magna, 11 de junho. Um bom final de semana a todos, uma excelente semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.